Meus queridos, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do reino dos céus, ou o reino de Deus, é a mesma coisa. Não é que eu vou ensinar para você tudo a respeito do reino de Deus, porque nem eu mesmo sei tudo. Eu sei aquilo que Deus me revela, aquilo que Deus fala no meu coração. Então eu vou passar para você um pouco daquilo que eu entendo a respeito do reino de Deus. E isso é confirmado pelas Sagradas Escrituras. Serão 3 vídeos, eu vou gravar hoje, na próxima quarta-feira e no próximo domingo eu termino. Eu aconselho você, se você quiser assistir, assista aos 3, porque não adianta você assistir um pedaço e parar no meio que você não vai compreender nada. Então, se você quer assistir, assiste os 3. E ore comigo no final de cada vídeo, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Quando Jesus começou a pregar o Evangelho, a primeira coisa que ele dizia era: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. E vou falar de 4 coisas que nós precisamos fazer para entrar no reino de Deus. A primeira delas, Jesus já disse: arrependei-vos. Do que é que nós temos que nos arrepender? Do pecado, alguém vai dizer. Sim, eu concordo. Mas o que é o pecado? Tem gente que diz: não, eu não tenho nada para me arrepender. Tem gente que pensa que pecado é só matar, roubar, adulterar. Isso é pecado, sim, mas não é só isso. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos de modo contrário ao que a Bíblia ensina. Também todo sentimento faccioso é pecado, todo pensamento maldoso é pecado, toda mentira, por menor que ela seja, é pecado, todo orgulho, soberba, vanglória é pecado, avareza é pecado, idolatria, então nem se fala. É como um pecado de traição. Enfim, tudo que a Bíblia diz para a gente não faz. Se você faz, é pecado. E o que ela diz faz e nós não fazemos, também é pecado. Se você pode ajudar alguém de alguma forma e não ajuda, você comete pecado. Se você conhece a verdade, a palavra de Deus, e vê o seu semelhante no erro, fazendo aquilo que não convém, seguindo por um caminho que não é bom, e você não fala de Jesus para ele ou para ela, você também está em falta com Deus. E às vezes a pessoa vê o outro no erro e diz: esse é problema dele, não tem nada com isso. Tem, não é problema dele, é problema nosso. Um dia todos nós vamos ser cobrados pelo talento que Deus nos deu e nós desperdiçamos esse talento. A Bíblia diz claramente em Tiago capítulo 4, versículo 17, está escrito que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E Jesus diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E Jesus disse mais, ele disse: ora, o escravo não fica em casa para sempre, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando Jesus disse arrependei-vos, é para nós tomarmos uma posição e decidir: de hoje em diante eu vou agir conforme agrada a Deus. Eu vou deixar de lado tudo que aborrece ao Senhor Deus e eu vou me comportar como alguém digno de ser chamado filho de Deus. E depois de tomar essa decisão, eu vou confessar os meus pecados, vou pedir perdão, vou me batizar nas águas para a remissão dos pecados. Esse é o primeiro passo. Por que eu tenho que fazer isso? Para entrar no reino dos céus, para entrar no reino de Deus. E para que eu preciso entrar no reino de Deus? Se eu não quiser viver a vida toda sobre essa terra, sofrendo as maldades do diabo, eu preciso buscar o reino de Deus. E eu tenho que entrar nele, porque senão, depois que eu morrer, eu vou ser lançado no lago de fogo e enxofre. E ninguém vai me tirar de lá. Eu vou passar a eternidade no sofrimento. Então, se sofrer aqui já é ruim, imagina a eternidade nas mãos do diabo. Eu preciso buscar o reino de Deus e entrar nele. Não só depois que eu morrer, mas já agora. E para isso o que eu tenho que fazer? Me arrepender dos meus erros, buscar a Deus, invocar o poder de Deus sobre a minha vida, confessar os meus pecados, me batizar para ter os meus pecados removidos, e aí então eu vou buscar a presença de Deus.
Deus. O batismo para a remissão dos pecados é necessário. Se você ainda não se batizou nas águas, tem que se batizar. Só que antes disso, tem que fazer o quê? Se conscientizar de que você não está andando no caminho bom, confessar os seus pecados a Deus, se arrepender deles e ser batizado. O segundo passo é você viver em santidade. Depois que você se arrepender dos seus erros, tomar uma decisão: eu quero seguir Jesus, eu quero entrar no reino dos céus, eu não quero viver nas mãos do diabo, nem aqui na terra, nessa vida, e nem a eternidade. Então, o segundo passo é você começar a viver em santidade. E o próximo passo é você não se deixar contaminar mais pelos costumes do mundo, buscando em primeiro lugar o reino de Deus acima de tudo. Tem muito que se estudar a esse respeito. Eu vou começar explicando o que é o reino de Deus. Você sabe o que é um reino? Um reino é um território governado por um rei. Isso é um reino. E o que é o reino de Deus? É o domínio completo e absoluto de Deus sobre todas as coisas. O reino de Deus ele envolve uma salvação completa, inclui todas as bênçãos materiais aqui para esta vida e bênçãos espirituais na vida de todo aquele que recebe Jesus como único Senhor. A pergunta é: onde fica o reino de Deus? Para você entrar nele, tem que saber onde é que fica, né? O trono de Deus está no céu, mas o reino de Deus ele abrange todo o universo. E não é uma coisa material. Isaías capítulo 66, versículos 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. A minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas vieram a existir. Salmo 24 declara: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. O que está dizendo aqui é que todo o universo é do Senhor. Céu, terra, mar, tudo é dele. Deus criou tudo. Só que quem está governando na terra hoje não é Deus. Embora aqui também seja dele, não é ele que está governando. Quem está governando aqui na terra é Satanás. Nós hoje estamos num mundo dominado por Satanás. E eu vou explicar por que mais na frente. Mas antes disso, veja que os profetas profetizaram sobre a expansão do reino de Deus sobre a terra. Eles profetizaram que um dia o reino de Deus tomaria toda a terra. E quando foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, e nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Quando é então que o reino de Deus está dentro de nós, está em nós? O reino de Deus está dentro de nós quando nós nos submetemos a ele. Para que o reino de Deus esteja dentro de mim, é preciso que eu me esvazie de mim mesmo e me submeta a Deus, que eu comece a obedecer Ele, a fazer a sua vontade, assim como ela é feita no céu. Então entenda uma coisa: todo o universo pertence a Deus. Entretanto, quando Deus criou a terra, foi do agrado dele dar a terra aos seres humanos. Conforme diz no Salmo 105,16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Então, quando Deus criou o homem, preste atenção para você entender isso. Todo o universo é de Deus, mas quando ele criou o homem, ele instituiu o homem como governador da terra. Ele deu a terra para o homem e deu ao homem o poder para reinar sobre toda a criação. O homem foi feito um rei, que na verdade rei é o Senhor, mas ele atribuiu ao homem o dever de representá-lo na terra. Então o homem foi feito para ser um representante de Deus na terra e dominar sobre a terra. Está escrito em Gênesis capítulo 1, no versículo 27 e 28, que criou Deus o homem à sua imagem,
A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar. Então preste atenção. Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea. Abençoou e disse para eles: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a. Então toda a terra foi dado sob o domínio do homem. E depois Deus deu também ao homem autoridade sobre o mundo espiritual, quando ele disse: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. A bênção aqui já não era mais só na terra, mas ele disse, quando ele diz sobre os peixes do mar, está se referindo ao mundo espiritual. Sobre as aves do céu, Jesus explicou na parábola do semeador que as aves do céu são demônios. E sobre todo animal que se move sobre a terra, ou seja, sobre bactérias, sobre todo ser nocivo, microscópico que o olho não vê, o homem recebeu o poder para dominar sobre tudo isso. Não, esses seres não atacavam o homem naturalmente. E o homem não tinha enfermidade. Mas a rebeldia de Adão e Eva custou o reinado. Satanás se apoderou astuciosamente de toda a autoridade que Deus havia dado para o homem. E ele possuiu ilegitimamente o reinado sobre a face da terra. Por isso que eu disse que a terra hoje está sob o governo de Satanás. Embora o reino pertença a Deus, mas Deus não está reinando na terra ainda. Está sim reinando sobre a vida de alguns, mas não na terra toda. Mas um dia chegará que esse reino vai se estender por toda a terra. Hoje o domínio do mundo está nas mãos do diabo. Por isso João escreveu dizendo que o mundo jaz no maligno. Isso está escrito na Bíblia. Em outras palavras, o mundo inteiro está sob o domínio do mal. Por isso que a gente vê tanta maldade, tanta dor, tanto sofrimento, enfermidade dominando, destruindo as pessoas. Tudo isso por quê? Porque Satanás está nesse domínio. O domínio que foi dado a Adão para ele dominar sobre os seres espirituais, sobre os seres nocivos, sobre os demônios, ele entregou isso na mão do diabo. Ele foi enganado e o diabo roubou isso dele. Mas quando Jesus chegou, Jesus já chegou pregando o arrependimento. Ele disse: agora é o juízo deste mundo. Ou seja, quando ele veio para julgar o demônio, para estabelecer o juízo, a justiça de Deus. Ele disse: agora será expulso o príncipe desse mundo. Até então, o demônio estava ali, dominando e fazendo tudo o que queria. Mas quando Jesus chegou, ele disse: agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas por que não expulsou? Porque nem todo mundo está obedecendo a palavra de Deus. Muita gente ainda está dando força para o demônio agir na sua vida. Em Romanos capítulo 5, versículo 14, diz que a morte reinou de Adão até Moisés. Não propriamente até o nascimento de Moisés, mas sim durante todo o tempo que a humanidade esteve sujeita à lei de Moisés. Isso quer dizer até a vinda de Jesus. Então está escrito: a morte reinou desde Adão até Moisés. Na verdade, até a vinda de Jesus. Jesus veio para restaurar o reino de Deus aqui na terra. Aquele reino, aquela paz que havia no paraíso, Jesus veio restaurar. Ou seja, retomar o que Adão e Eva haviam perdido no Éden. E desde então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Por que Jesus fazia isso? Porque tudo isso, todo esse sofrimento causado por doenças e enfermidades foram colocadas no ser humano por Satanás. Nada disso veio de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus não fez o homem doente e deu ao homem autoridade para dominar sobre todos esses seres, bactéria, vírus, tudo que é micro-organismo que ataca a saúde do homem, o homem tinha poder para dominar sobre eles.
Bastava uma ordem, eles tinham que obedecer. E eles não podiam atacar o ser humano. Mas o diabo, quando assumiu o controle, tomando isso de Adão, ele começou a usar tudo isso contra o ser humano. Então Jesus veio para quê? Para instituir o reino de Deus na terra. Um dia vai chegar que esse reino vai tomar toda a terra. Você vai ver mais à frente, eu vou explicar isso. Mas por enquanto, esse reino está ainda limitado. Porque nem todo mundo ainda está obedecendo a palavra de Deus. Então Jesus chegou pregando o evangelho do reino, ou seja, dizendo para as pessoas: arrependei-vos, é chegada a vós o reino de Deus, e curando todas as doenças e enfermidades. Por que ele curava? Ele estava desfazendo as obras do diabo. Foi para isso que ele veio. Então ele veio com essa missão: devolver ao ser humano o domínio que Satanás roubou de Adão. O diabo nunca teve autoridade alguma, mas ele roubou a autoridade dada para Adão e ele começou a dominar sobre a terra. E ele continua reinando sobre todos aqueles que ainda não conheceram, ou melhor, não reconheceram a autoridade de Jesus sobre as suas vidas. Enquanto você não reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida, você vai ficar agradando ao diabo, aceitando as coisas que o diabo coloca sobre você. Então é preciso você reconhecer isso. Observe que Jesus, ele chegou chegando, como se diz na gíria, né? Ele foi logo desbancando Satanás. Ele deixou claro que o diabo não tem autoridade legal para oprimir o ser humano, porque o reino pertence a Deus. Então entenda, nós estamos no reino de Deus, mas sobre o domínio de Satanás. O mundo está na mão do maligno, mas pertence a Deus. O reino pertence a Deus. Mas quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, quando nós reconhecemos Jesus é o meu Senhor, eu vou fazer aquilo que Ele manda, eu vou obedecer aquilo que Ele diz. Quando eu reconheço isso e obedeço, me converto a Ele, espiritualmente eu sou transportado para o reino de Jesus. Você, quando faz isso, quando você toma uma decisão, Jesus é o Senhor, Ele é o meu Deus, eu vou obedecer a Ele. Você pede perdão, se arrepende, pede perdão. Você naquela hora é transportado para o reino de Jesus. Se houver na sua vida qualquer mal, esse mal é desfeito pelo poder de Deus. Porque no reino de Deus, o mal não pode entrar. Então, diz a palavra de Deus que quando você reconhece o senhorio de Cristo e se converte a Ele, espiritualmente você é transportado para o reino de Deus. Jesus é o rei, Satanás é o vilão. Ele tomou a autoridade que foi dada para Adão para dominar sobre a criação. E ele começou a escravizar a humanidade. Mas aqueles que reconhecem que Jesus é o Senhor e se submetem a Ele, sobre estes, Satanás perde o domínio. Completamente. Então, se você quer se ver livre de toda a maldade que há no mundo, eu digo de toda mesmo, de toda a maldade, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, reconhecer que Jesus é o Senhor. Ele é o dono da sua vida, Ele é o seu dono. Você reconhece isso. Você então reconhece que você não tem feito o que é certo, o que Ele manda fazer. Se arrepende, pede perdão, se batiza nas águas e se converte a Ele. Toma a decisão, de hoje em diante eu sou de Deus. Eu não faço mais nada que não é certo. Eu vou me comportar como um filho, uma filha de Deus. Nessa hora você é transportado do reino das trevas para o reino da luz, para o reino de Jesus. E ali o mal não pode entrar. Ali Satanás perde o domínio sobre você. Agora, não é só eu dizer que eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. Eu tenho que fazer o que Ele mandou. Porque Jesus pregava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Mas na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou que nós devemos orar ao Pai pedindo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ah, então é só eu rezar o Pai Nosso? Não, não é nada disso. Nós temos que entender como é que o reino de Deus vem até nós. E como é que ele vem? Vamos ver o que Jesus explicou. Ele deu 2 exemplos. Em Marcos capítulo 4, versículo 26 e 27, diz assim: o reino de Deus
é assim como se um homem lançasse semente à terra. Então Jesus está explicando como é que o reino de Deus vem a nós. Preste atenção. Ele disse: o reino de Deus é assim como se um homem julgasse a semente sobre a terra. Na parábola do semeador, ele explicou que a semente é a palavra de Deus. E a terra é o nosso coração. Então ele diz aqui: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente sobre a terra. Ou seja, ouve a pregação e preste atenção. É assim. Lançar a semente é isso. É a pessoa que ouve a pregação e presta atenção nela. E Jesus continua dizendo: e lançasse a semente na terra, dormisse, levantasse no outro dia, e a semente brotasse, crescesse, sem ele saber como. Então, preste atenção, a pessoa ouve a palavra, e ela recebe a palavra no coração. Simplesmente isso. Quando ela menos espera, aquela palavra que ela recebeu no coração começa a crescer e começa a produzir frutos. E a pessoa que vivia doente, ela começa a se curar naturalmente. A pessoa miserável, ela começa a prosperar. As coisas que não iam bem começam a dar certo. As portas começam a se abrir para aquela pessoa e a vida dela começa a mudar. É assim como o homem lançou a semente na terra, foi dormir. Quando ele acordou, estava crescendo e ele não sabia como. Quando você recebe a palavra de Deus e entende, basta. Sem você perceber, a sua vida começa a mudar. Por quê? Porque você recebeu a palavra de Deus no coração. Você deu ouvidos a ela. Você começou a obedecer a palavra. Então, sem que você perceba, quando você vê, você, minha vida mudou. Eu estava doente, eu tinha esse problema, essa dor, isso sumiu. As portas começam a abrir e você começa a ser abençoado. A obra do diabo, ela é desfeita. Deus começa a reinar naquela vida, na vida da pessoa que ouve e presta atenção e começa a praticar. E a pessoa não sabe nem explicar como é que de uma hora para outra a vida dela mudou. É assim que você recebe a palavra, obedece, crê nela, e desse jeito funciona. Quando menos você espera, a sua vida muda por completo. E você não sabe nem como aconteceu, mas você sabe que foi Deus. Então isso é um exemplo que Jesus deu. O reino de Deus, ele é assim. Você ouve a palavra, recebe no coração e começa a praticar. Quando você vê, tudo mudou. Você já está no reino de Deus. Mateus capítulo 13, versículo 33, Jesus deu um outro exemplo dizendo: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até tudo ficar levedado. Então aqui Jesus compara a vida da pessoa como se fosse uma massa bruta, uma massa de pão ou de bolo, uma massa dura. E ela não cresce de modo algum. Jesus compara com a vida daquela pessoa onde nada dá certo, nada vai para frente. A pessoa dá um duro danado, não consegue nada. Mas quando ela decide obedecer a palavra de Deus, quando ela pega a revelação que Deus dá, é como se ela pegasse o fermento e misturasse na massa. Ela pega aquela revelação que Deus dá e mistura com a fé no coração dela. A vida dela cresce. Onde só havia desgosto, agora só tem prazer. Nestes 2 exemplos, o Senhor Jesus ensina que o reino de Deus, ele vem a nós quando nós damos ouvidos à palavra de Deus. Não basta eu orar ao Pai e dizer: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se eu quero o reino dele em mim, na minha vida, o que eu tenho que fazer? Ouvir a palavra, prestar atenção e começar a obedecer. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, ela é como uma semente que cai na terra, ou como o fermento que mistura na farinha. Do mesmo jeito que a semente germina, aquela palavra cresce dentro de nós. E assim como o fermento leveda a massa, a palavra de Deus, ela transforma toda a nossa vida, ela dá o crescimento que nós precisamos e muda o nosso caráter. É assim que o reino de Deus vem a nós. Mas Jesus disse em Marcos capítulo 10, versículo 15, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então aí está outro ponto. No reino de Deus, ou melhor, no céu, o reino de Deus é pleno.
aqui na terra ele ainda não está completamente estabelecido, mas ele já começou. Começou quando Jesus veio. Ele disse: é chegado a vós o reino de Deus. Muitos se converteram, muitos foram curados, muitos foram libertos. Aquelas pessoas passaram a viver uma vida abençoada no reino de Deus. Os outros ficaram de fora porque ainda não creram. Quem ainda está de fora não creu, mas se crê, vai entrar no reino de Deus. No fim dos tempos vai ser restabelecido como no início. Jesus explicou isso na parábola do grão de mostarda. Está escrito em Lucas, no capítulo 13, versículo 19. Jesus disse: o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomando-o lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Cada pessoa que se converte, ela faz crescer o reino de Deus na terra. Um dia o reino de Deus encherá toda a terra. Isso está escrito no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Para isso, meu irmão, é preciso pregadores da palavra. Você, quando vai conhecendo a palavra e aprendendo, você tem que estar pregando também para o seu semelhante, ensinando para ele, porque um dia o conhecimento do Senhor vai ocupar toda a terra e o diabo vai ter que fugir, não tem mais para onde sair. E ele já está condenado, na verdade. Mas nós não temos que esperar até que esse dia chegue para nós fazermos parte do reino de Deus. Nós não temos que viver sofrendo as maldades do diabo, sofrendo com enfermidades no corpo, com desgraças pela vida toda, até o dia que o diabo for lançado no inferno. Nós não temos que viver assim. Nós temos que receber o reino de Deus na nossa vida hoje. Hoje ainda você pode entrar no reino de Deus. Então, preste atenção, diz a Sagrada Escritura que se pela ofensa de um homem só a morte veio reinar por este, porque quando Adão pecou, a morte assumiu o reino, Satanás assumiu o domínio, ele e a morte passou a reinar sobre a vida de todo ser humano, porque antes o homem não foi feito para morrer e não morreria. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Então, aqui Paulo está dizendo, se a ofensa de um homem só, de Adão, o pecado de Adão, por causa dele, a morte veio a reinar sobre todo ser humano, muito mais agora aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então preste atenção, porque nós temos que reinar em vida. Quando você recebe a abundância da graça, o que é isso? Toda a plenitude, todo o amor de Deus que Deus está oferecendo para você, estendendo a mão, falando, vem cá, eu quero te limpar, eu quero te lavar, eu quero restaurar a sua vida como era no paraíso, quando criou o homem. A abundância da graça e o dom da justiça, ou seja, Satanás já foi julgado, já está condenado, e você agora tem o direito a todas as bênçãos espirituais em Jesus, pela justiça que ele fez, pelo aquele ato de justiça que foi a sua morte na cruz. Então, se a morte reinou pelo pecado de Adão, quanto mais nós reinaremos em vida por Jesus Cristo. É só recebê-lo como Senhor da nossa vida. O que nós temos que fazer para entrar no reino de Deus? A primeira coisa a ser feita é você reconhecer o senhorio de Cristo. O apóstolo Pedro, quando ele discursava no dia de Pentecostes, ele disse aos judeus, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração. O que é compungir? Compungir é sentir um grande pesar de haver cometido uma ação má ou pecaminosa. Eles haviam crucificado Jesus, haviam matado Jesus. E Pedro estava dizendo para eles, saibam, todos vocês, que esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus fez dele Senhor e Cristo. Ou seja, ele é o Senhor
E Deus deu a ele o poder para salvar vocês. E vocês o mataram, o crucificaram. Então eles ficaram compungidos, sentiram um grande pesar de ter feito aquilo. E quando Pedro falou isso para eles se contristaram muito. Então entenda que o povo, o Novo Testamento, quase em toda a sua totalidade, ele foi escrito no grego. Para eles a palavra Senhor tinha outro significado do que tem para nós. Para nós a palavra Senhor é só uma forma respeitosa de tratar as pessoas. Mas para os gregos, a palavra Senhor é a palavra Kyrie, que para nós isso foi traduzido como Senhor. Mas Kyrie significava muito mais do que um tratamento respeitoso. Ser Kyrie significava ser dono de alguém. Era isso que os judeus entendiam. Quando Pedro disse que Deus o fez Senhor, quer dizer, Deus o fez Kyrie e Cristo, ou seja, Senhor e Salvador. A palavra Kyrie significava ser dono de alguém, senhor absoluto da pessoa. Quando alguém era o Kyrie do outro, ele tinha o direito sobre vida e morte daquela pessoa. Se uma pessoa chamava alguém de Kyrie, estava dizendo que aquela pessoa, aquele tal, tinha autoridade e poder total sobre ela. Assim, os apóstolos se referiam a Jesus. Kyrie. Jesus era o Kyrie deles, ou seja, o Senhor absoluto sobre as suas vidas. É isso que nós temos de entender, porque o Evangelho foi escrito no grego. A tradução para o português deixou muito a desejar. Quando diz que é Senhor, a gente pensa, é meu Senhor, é um tratamento respeitoso? Não. Está dizendo, você tem que entender que Jesus é o seu Kyrie, é o Senhor absoluto sobre a sua vida. Isso é o que significa a palavra em grego. E quando Pedro disse, saibam que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Kyrie, eles se contristaram muito, ficaram pesarosos e ao mesmo tempo ficaram apavorados. Eles mandaram crucificar aquele que tinha poder sobre a vida e a morte deles. Então eles perguntaram para o Pedro e para os demais apóstolos, o que faremos, varões e irmãos? Eles ficaram apavorados com isso. E Pedro disse para eles, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa de bênção, de saúde, de paz, de prosperidade, de vida eterna, vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então preste atenção, porque a saída, a solução para o seu problema está nisso, em você confessar que Jesus é o Kyrie da sua vida, é o Senhor absoluto, Ele tem o domínio total. Quando você dá a Jesus o domínio total sobre a sua vida, o diabo perde o domínio. O diabo não pode mais tocar em você. Ele não pode mais botar desgraça nenhuma na sua vida, porque o seu Kyrie, o seu dono, é o Senhor Jesus Cristo. E quando você faz isso, o que acontece? Toda a promessa da Bíblia, de bênção, de saúde, de paz, de prosperidade, de vida eterna, diz respeito a você, ao seu filho e a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos dizendo, se com a tua boca, preste atenção, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, é o que eu estou dizendo, se você confessar, Jesus é o meu Kyrie, Ele é o dono absoluto da minha vida, e com o coração, não é só falar, se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, confesse Jesus como seu Kyrie. Ou seja, reconheça-o como Senhor absoluto da sua vida, e você vai ser salvo. E Paulo dizia isso porque quando alguém faz isso,
Quando uma pessoa confessa que Jesus é o que queria dele e dela, Jesus se torna o dono dela, o proprietário daquela pessoa. E o diabo não pode mais tocá-la. Está entendendo? Por isso, alguns são abençoados e outros não. Porque ainda não entenderam isso. Essa palavra tem que ser pregada. Você que está entendendo isso agora, mostre isso para os seus familiares. Chame eles para prestar atenção na palavra. Pregue para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu amigo, para suas coleguinhas, para os seus coleguinhas. Ensine isso a eles. Porque muitos estão hoje sofrendo, estão padecendo na mão do diabo, porque não conhecem essa palavra e não aceitaram ainda Jesus como Senhor da sua vida. Então, confessar Jesus como Senhor da vida significa uma entrega total a Jesus, ao serviço de Deus. E a pessoa que faz isso, ela está renunciando à própria vontade dela para fazer a vontade de Deus. Não é brincadeira também. Você tem que entender, de hoje em diante, não quer dizer que você vai deixar de viver, mas você vai viver de acordo com os padrões bíblicos. Aquele que verdadeiramente quer ser um seguidor de Jesus Cristo, ele tem que fazer conforme está escrito em Lucas capítulo 14, no versículo 33, onde Jesus disse: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não quer dizer que você vai jogar tudo fora, tudo para o alto, não. Significa você renunciar os desejos que antes te dominavam e deixar a palavra de Deus guiar você. Você não vai mais ser dominado por nenhum desejo errado. Marcos 8:34, Jesus chamando a multidão com os discípulos, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O que significa negar-se a si mesmo? Significa você deixar de lado todo o orgulho, o preconceito, a arrogância, a soberba, sujeito a, eu sou nada. A pessoa tem que se submeter a Deus. Esse é o primeiro passo. Nós temos que ser humildes como crianças. Significa também renunciar à vontade própria e se santificar. Porque essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Então, quando Israel estava para atravessar o Jordão, rumo à terra prometida, isso logo depois da morte de Moisés, Deus havia prometido dar a eles uma terra boa, que manava leite e mel, uma terra próspera. E quando eles estavam para atravessar o Jordão rumo a essa terra, Josué juntou toda a congregação e disse para eles: olha, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, se você quer que o Senhor faça maravilhas na sua vida, poxa, eu estou precisando, quem não está, né? Que Deus faça maravilhas na vida. A primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Se santificar. No próximo vídeo eu vou explicar como é que você faz para se santificar. Feche os olhos agora, deixa eu te abençoar. Meu Deus, em nome de Jesus eu entro na tua presença em oração. Pai, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Oh meu Deus, a tua semente foi lançada, a tua palavra foi apregoada, e essa pessoa decidiu recebê-lo como Senhor. Então tome essa pessoa em tuas mãos poderosas e reine sobre a vida dela, trazendo a libertação, a cura, o perdão dos pecados e a prosperidade. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, eu proíbo o diabo de tocar nessa vida e eu mando que saia todo o mal. Em nome de Jesus eu amarro essa bactéria que está no estômago dessa pessoa, causando mal-estar, causando a dor. Está amarrado em nome de Jesus esse mal, eu mando fora. Saia em nome de Jesus Cristo. Eu amaldiçoo toda a inflamação na gengiva, o problema na raiz do dente. Eu mando que retroceda, não vai prosperar. A inflamação que aparece do nada, esse problema que está sempre voltando, eu expulso agora em nome de Jesus. Eu digo, não vai voltar nunca mais. Mando embora todo o mal na cabeça, nos olhos, na boca, nas vias respiratórias. Saia o problema na tireoide, o problema no sangue, essa anemia que insiste em ficar.
Essa pessoa nunca é curada da anemia. Pai, está amarrado esse mal em nome de Jesus. Vai ficar curada agora. Eu amarro você, demônio, que está consumindo os nutrientes desse corpo. Você que está enfraquecendo essa pessoa. Eu mando em nome de Jesus. Sai agora. Vai embora desse corpo. O caroço próximo ao umbigo, a hérnia, seja ela qual for, vai saindo agora, desapareça. Sai daí porque eu estou mandando em nome de Jesus. Problema nos nervos, ansiedade, síndrome do pânico, complexo de inferioridade, a depressão. Essa pessoa não sai de casa porque ela não se sente, ela se acha feia, se acha gorda, se acha esquisita. Está amarrado esse mal. Todo mal no físico ou no espiritual está desfeito agora pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Do alto da cabeça à planta dos pés. Eu paraliso toda ação maligna, desfaço todo o trabalho que foi feito contra essa vida, em nome de Jesus. Eu digo ao mal que está tirando a paz dessa pessoa, em nome de Jesus, deu fora. Eu te amarro, eu te expulso, saia para nunca mais voltar. Pai, essa pessoa que pediu oração, que não consegue ser fiel ao Senhor, põe juízo na cabeça dela, põe juízo na cabeça desse indivíduo. Esse outro que pediu oração pela união da família. Meu Deus, traga essa família para junto do Senhor. Porque está escrito, crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e tua casa. Não é mais uma opção, Pai. É um dever de todos nós obedecer ao Senhor. Meus queridos, eu te abençoo todos vocês em nome de Jesus Cristo. Assim seja. Amém.